Bom dia, alunos do quarto ano. Estamos nós aqui em mais uma manhã de quinta-feira para a nossa aula de História, certo? Sejam bem-vindos à nossa aula de História, sejam bem-vindos à nossa quinta-feira. Espero que vocês estejam bem. 10 para vocês que estão aqui, ó, se fazendo presente na videoaula, tá certo? Deixando eu participar com você. Então vamos começar hoje, certo? Nessa nossa manhã de quinta-feira, cantando, né? Vamos cantar um pouquinho para deixar essa tristeza para lá, a preguiça, né? Que às vezes essa preguiça ela insiste em ficar do nosso lado, né? Não quer deixar a gente levantar cedo para fazer atividade, não quer deixar a gente terminar a atividade toda. Então a gente manda, ó, essa dona preguiça pro lado de lá, certo? Então vamos cantar aqui para a gente sentir mais à vontade, sentir mais forte, mais disposto, mais disposta, certo? Então canta comigo assim, ó. Jesus Cristo está passando por aqui, Jesus Cristo está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai e a alegria vem. Quando Ele passa, tudo se transforma, vai trazendo paz para você e para mim também. Deus está aqui e acolá, Deus está aqui em todo lugar. Conhece bem meu coração e me conduz com sua mão. Oba, camarada, oba, camarada, oba, oba, oba. Oba, camarada, oba, camarada, oba, oba, oba. Então se deixa, né? Deixa Jesus, ó, seguir, né? Segue os caminhos aí que Jesus está dizendo para você seguir, certo? Não se desvia não, vai sempre pelo caminho que Jesus está te indicando. Ele está em todo lugar, em todo lugar. Então você tem que estar, ó, sempre seguindo no caminho de Jesus. É verdade? É sim. E eu convido você agora, né, neste momento, na nossa aula de História, a gente vai fazer o quê? Nós vamos pegar o nosso livro, nossa página 257, nosso módulo 4, porque nós já iniciamos o nosso módulo 4, né? Na semana passada a gente falou, né, do nosso módulo 4, na nossa página 254 até a página 257, sobre o período de repressão, né? Que período de repressão foi esse? Sobre a questão da ditadura, que nós falamos, que nós conversamos, sobre a censura, né, a imprensa, falamos da questão da importância da liberdade de expressão, né, que importância tem a liberdade de expressão para cada um de nós, né? Falamos também sobre a imprensa e a internet, né, o que é que elas tinham a ver uma com a outra, o que é que elas têm a ver uma com a outra, né, o que é que a internet pode nos ajudar, o que a imprensa pode nos ajudar em determinadas ocasiões. E eu passei para você que a página 257, né? A página 257. Nessa página 257 diz o seguinte: durante a ditadura, o regime militar limitou a liberdade da grande maioria dos cidadãos brasileiros. Para isso foram adotadas muitas medidas, entre elas a implantação dos atos institucionais. Esses atos eram leis impostas à população que concediam ao governo plenos poderes de repressão. Leia um trecho desses atos institucionais que trata da suspensão de direitos políticos. Olha só: proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política. 4. Aplicação quando necessária das seguintes medidas de segurança. Letra A, liberdade vigiada. E letra B, proibição de frequentar determinados lugares. De acordo com os atos institucionais, os cidadãos tinham o direito de se manifestarem sobre assuntos políticos?
Sublinhe o trecho que trata desse tema. Então, você vai lá onde tem esse trecho aí que a gente leu e vai sublinhar o terceiro, né? Ó, fala aí, ó. Onde ele fala de quê? Proibição de atividades ou manifestação sobre assuntos de natureza política. Você sublinha essa parte aí todinha, tá bom? Na B, como atos institucionais afetava a vida das pessoas. Cite trechos da lei que tratam sobre isso. Quando eles eram o quê? Quando eles tinham a liberdade, vigiada e eram proibidos de frequentarem determinados lugares. Certo? De frequentarem determinados lugares. Certo? Pronto, você vai e coloca isso daí, tá bom? Nessa letra B. Na letra C, onde ele diz assim, converse com os colegas e procure estabelecer relações entre a lei citada e a censura da imprensa. Aí você iria fazer, né, sozinho, que não tem como você fazer com o colega, claro, evidentemente, cada qual na sua casa, né? Então você iria aí colocar, né, que a lei propõe que sejam proibidas as manifestações e atividades sobre temas de natureza política. A imprensa passou então a ser vigiada e censurada nesse período, para que não fossem divulgados pontos de vista contrários ao regime militar. Né? Então ele fazia com que isso acontecesse para que, né, nada afetasse aquele regime militar naquela época. Por isso que acontecia isso daí, certo? Aí na página 259 nós temos aí um resumo desse capítulo aí que a gente viu, né, que a gente estudou, onde ele falava que os primeiros jornais foram criados no início do século XIX e ao longo dos anos a imprensa foi se diversificando e passou a abordar assuntos relacionados à política, à abolição da escravidão, ao papel das mulheres e aos direitos dos operários. No século XX, muitas revistas destinadas ao público feminino divulgavam conteúdos relacionados aos ideais de beleza, consumo e a moda, né? E a vida doméstica, buscando moldar o comportamento feminino. Vimos também que ao longo do século XX, o rádio e a televisão foram importantes meios de comunicação para a imprensa brasileira, possibilitando o acesso às notícias. E durante a ditadura militar, a imprensa brasileira sofreu com a repressão e a censura, certo? Eu convido você a vermos agora o nosso capítulo 8, consumo e propaganda, né? Consumo e propaganda no Brasil. Que é isso? O desenvolvimento das indústrias provocou diversas transformações na sociedade brasileira. Com a industrialização ocorreu um grande aumento na variedade de produtos no mercado, afetando o cotidiano das pessoas e criando novos hábitos de consumo, certo? Então você vê aqui, né, nessa parte aqui onde fala de propaganda, né, de consumo, né, a gente vê agora, vamos ver agora o que é que isso, fez aqui no Brasil, né, novos hábitos de consumo. Que novos hábitos de consumo foi esse? A gente vê aqui que temos aqui dois anúncios, né, vocês observam aí nas imagens, dois anúncios, ó. Né, que fala, comece neste Natal vida nova para os seus, e na outra aquecedor, é seguro, econômico e bom. Na primeira metade do século XX, o Brasil passou por um processo de industrialização. O cotidiano da sociedade nessa época sofreu muitas alterações,
principalmente por causa do crescimento das cidades, da instalação das fábricas, da diversificação dos meios de transporte e da introdução de novos produtos no mercado, certo? Você vai ver aqui que nessa primeira e nessa segunda questão aqui, ó, você vai responder essa primeira e segunda questão, certo? Não esqueçam, a primeira e a segunda questão daqui você vai responder, você vai observar esses dois anúncios, tá bom? E vai dizer quais são os produtos anunciados acima. Em sua opinião, como esses produtos influenciaram o modo de vida da população naquela época? Essas duas aí você responde, tá bom? Nos rumos da industrialização, certo? Olha só, a criação de indústrias no Brasil começou a ser incentivada principalmente a partir da década de 1930 e 1940. O presidente Getúlio Vargas, que governava o país naquela época, estimulou a instalação de fábricas e o fortalecimento do mercado interno. Porém, foi na década de 1950, com o governo de Juscelino Kubitschek, que o processo de industrialização se intensificou, né? Ficou mais forte. O Juscelino Kubitschek, pessoal, conhecido como JK, né? Ele tinha medidas, né? O JK, que ele tinha medidas voltadas ao crescimento econômico do país, certo? Acabaram gerando também o quê? Algumas consequências negativas, né? Como, por exemplo, o aumento da dívida externa do país e uma elevada taxa da inflação, né? Teve uma questão boa, mas também teve uma questão positiva, mas também essa questão, né, negativa. O governo de JK foi marcado pelo estímulo para a instalação de indústrias estrangeiras no país. Além disso, o JK realizou investimento nos setores de energia e de transportes, promovendo um rápido crescimento econômico do Brasil, certo? Com os avanços do setor industrial, os brasileiros foram incentivados a consumir cada vez mais produtos industrializados, como eletrodomésticos e automóveis. Você vê até aqui que nessa página 263, as pessoas circulando em uma rua comercial na cidade do Rio de Janeiro em 1960, certo? Na página 264 você vai ter aí uma manchete, né, onde diz: a indústria automobilística será amparada pelo meu governo, que procurará atrair novos empreendimentos, certo? Essa fala aí é do JK, então você vai observar, certo? Essa manchete e vai responder a página 264. Porque na página 265 ele já vem falando aí da questão das propagandas no Brasil, certo? Como era que acontecia essas propagandas aqui no Brasil, né, naquela época? As propagandas já estavam presentes nas revistas e nos jornais brasileiros desde a segunda metade do século XIX. Porém, o crescimento, né, do número de indústrias no Brasil durante o século XX, houve um grande aumento nos investimentos em propagandas. É porque você sabe que quem tem o seu negócio, quem tem o seu comércio, né, tem até muita gente que diz que a propaganda é a alma do negócio. Você tem que fazer propagandas, né, para que as pessoas saibam o que você está vendendo, como está vendendo, se é bom, se não é. A propaganda. Então, a propaganda é uma forma de comunicação realizada com o objetivo de convencer alguém sobre determinada ideia, né? Vamos fazer de conta que você ouviu uma propaganda não muito boa, né, sobre um determinado carro. Mas, pelo outro lado, eu chego para você e faço uma propaganda completamente contrária daquela que você ouviu. Vou dar muitas vantagens, né, do carro, que é isso, que é aquilo, que é mais barato, que é mais confortável, que é mais econômico. Ou seja, você ficou tão incentivado pela propaganda que eu fiz que você acaba, né, se convencendo de que aquele produto que eu fiz a propaganda para você é o melhor, né? Se tiver eu e outra pessoa fazendo a propaganda de um mesmo produto, dependendo da propaganda,
né? Quem vai se sair bem é aquela pessoa que fizer uma propaganda bem melhor do produto que vai ser vendido. É ou não é? É. A gente não quer, por exemplo, comprar um produto e que a propaganda não seja boa. Não tem essa pessoa que queira. Às vezes tem até gente que diz que é só propaganda. Porque falou das vantagens, só que na verdade não tinha. Mas a propaganda influencia muito, certo? Então, a propaganda é uma forma de comunicação realizada com o objetivo de convencer alguém sobre determinada ideia. Para isso, podem ser utilizadas diferentes estratégias, como transmitir mensagens exageradas, exaltando as qualidades de determinado produto e escondendo seus pontos negativos. Lê o texto a seguir. Certamente, sem a propaganda, o conhecimento dos produtos e seu consumo não aconteceriam. A briga pelo dinheiro do consumidor é muito grande. É uma verdadeira guerra, quase um vale tudo. E a propaganda é bonita, exagerada, deliciosa de ser vista. Sem perceber, acabamos nos deixando levar pela promessa de nos tornarmos superiores ao consumir este ou aquele produto. Devemos aproveitar a propaganda, mas não podemos cair em suas armadilhas de consumir sem pensar. Olha só, a propaganda é importante? É. Mas a gente também tem que pensar, certo, naquela propaganda, porque nem toda propaganda, eles querem vender o produto. Nem toda propaganda, às vezes, é verídica. Tanto é que, às vezes, você diz assim, eu comprei um produto tal. Se uma pessoa que já comprou e não se satisfez com aquele produto, vai dizer, não presta. Né? Então, às vezes, antes de você comprar a pessoa, não compre que você se arrepende. Não presta. Propaganda falsa. Ou seja, falaram, fizeram várias propagandas de um produto, mas na verdade não é bem aquilo que falaram. Então isso daí a gente também tem que ficar atento, né? A essas determinadas propagandas mentirosas que existem. Quem não já ouviu falar de algum produto que fez uma propaganda muito grande e que não é tudo aquilo que a gente viu ou ouviu, né? Assim como o contrário. Tem produtos que não tem tanta propaganda que a gente pensa que às vezes não dá nada para o produto e que é um produto de boa qualidade, de ótima qualidade. Então a gente tem aí ao lado assim, eu era assim, cheguei a ficar quase assim. Então horrivelmente dos pulmões, mas graças ao milagroso xarope peitoral de alcotrão preparado pelo farmacêutico Honório de Prado, consegui ficar assim. Ou seja, ele está fazendo aí a questão da comparação das propagandas. Né? O que uma propaganda faz? Antes ele era assim, aí tomou um xarope, né? Muito bem recomendado, muito bem feito, uma propaganda muito boa e ficou desta outra forma. Ele estava acabado, né? Mas com o xarope ele ficou renovado e está aí do mesmo jeito, certo? Então a gente tem que ficar atento a essas coisas de questão de propaganda e tudo. E na página 265 tem aí 2 questionários que você também vai responder. Onde diz assim, de acordo com o texto, por que não podemos cair nas armadilhas da propaganda? E na 2, observe a propaganda acima. Qual é o exagero representado nela? Né? Qual é o exagero? Né? O que está sendo exagerado demais, certo? Às vezes você vê que às vezes a propaganda ela exagera. Exagera demais a propaganda. Não é tudo aquilo que ela mostra, do jeito que eu disse. Mas como é a função dela e tudo, então ela acaba fazendo isso. Então o que é que você vai fazer em casa? Em casa você vai pegar a sua página, você vai resolver a página 262, tá certo? A primeira e a segunda. Professor, onde eu vou responder? Você vai responder no seu caderno. Página 262, ó. 262, responder no caderno, não quero no livro, certo? Lá no seu caderno você coloca só as respostas da página 262, a 1 e a 2. Aí você vai responder a página 264 no livro, certo? E a página 265 no caderno, certo? Então 262 e 265
você vai responder no caderno, só as respostas. Só as respostas, até porque aí embaixo não tem espaço o suficiente para você responder, tá certo? Então a sua atividade é da página 262, a página 264 e a página 265, certo? Combinado? Tudo bem. Então, ó, uma ótima quinta-feira para você, tudo de bom e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.